Sim, o canal Tropical Cyborg está vivo. Eu andei meio sumido aí porque, em primeiro lugar, estava com muito trabalho, até coloquei um vídeo aqui falando. Depois eu cheguei a fazer um tutorial sobre o trabalho que eu estava fazendo. Em seguida, o meu computador resolveu dar um pau e me deixou na mão. Eu fiquei um tempo sem computador, fiquei offline, mas aqui estou de volta com o nosso canal para você aprender algumas técnicas bem legais do nosso software favorito, o Cinema 4D. E esse tutorial que eu vou fazer hoje é um tutorial que já estava prometido há algum tempo dos meus amigos do canal Universo C4D, do grupo Universo C4D, é um grupo de Facebook que eu frequento, é um grupo bastante legal. Se você não conhece, eu sugiro você entrar lá e dar uma olhada, que o pessoal faz estudos semanais, troca ideias de técnicas, tem uma comunidade ativa bem legal, bem bacana, e a gente aprende bastante lá. E a gente teve uma época lá, um post que rolou bastante discussão, bastante dúvidas, e é sobre Compositing Tag. Na época eu prometi que eu ia fazer um tutorial sobre isso, até agora eu estava em dívida, mas a dívida está sendo paga e eu estou fazendo esse tutorial agora. O Composite Tag é uma tag muito interessante do Cinema 4D, ela é usada em várias situações e a gente vai ver algumas das situações mais clássicas e inclusive a situação que gerou a discussão no canal. Então o que a gente está vendo aqui? Aqui na minha tela aqui do Cinema 4D, a gente tem uma Kombi simpática, a gente tem um plano onde ela está apoiada e a gente tem aqui um fundo HDRI desse SIBL7. O que é esse SIBL7? Eu vou até deletar esse fundo daqui para a gente ver como que a gente faz. Isso é um plugin bem legal, tá? Que você baixa aqui nesse site aqui, ó, HDR Labs, tá? A gente tem aqui o SIBL Loader, tá? Que é esse plugin para o Cinema 4D. A gente tem que ir para o Lightwave Loader, mas o que nos interessa é esse aqui do Cinema 4D. Você baixa esse plugin, você instala ele no seu Cinema 4D. E o que a gente faz com esse plugin? Esse plugin é bastante legal, bastante popular, o pessoal gosta muito. E é um plugin para você que ele vai instalar para você automaticamente ele vai fazer todo o setup de uma cena HDRI para você usar, tá? Então a cena que eu usei tem algum probleminha aqui no meu preview, mas foi essa aqui, tá? Você clica aqui, primeiro você tem o preview browser, você escolhe a imagem que você quer usar como fundo. No caso eu escolhi essa aqui. E você clica nesse botãozinho aqui, ó, Apply Preset, tá? E ele já vai gerar esse objeto aqui, SIBL7, tá? E já vai fazer todo o setup aqui para você de render, tá? Eu vou colocar aqui o meu plano com o X-Ray, simplesmente só para eu posicionar aqui mais ou menos a minha câmera, já está mais ou menos posicionada, está ótimo, tá? Então aqui eu tenho minha Kombi, o meu plano. Se vocês já viram meu tutorial sobre como inserir imagens, objetos 3D numa foto, você deve lembrar que eu já tinha mencionado lá o Compositing Tag, em que eu simplesmente ia criar uma textura, tá, e aplicar a imagem de fundo nessa textura. Quando o SBL7 ele gera uma imagem que a gente vai ver aqui, que ela não é uma imagem, simplesmente um plano de fundo, ela é uma imagem tridimensional, ela é uma projeção tridimensional, né? Então, simplesmente aplicar essa imagem de fundo aqui não iria funcionar, tá? Então, o que eu fiz? Para adiantar uma adiantada aqui, eu já gerei aqui umas imagens. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei aqui a minha posição de câmera, tá? Peguei aqui a minha posição de câmera e fiz um render da imagem sem a Kombi e sem o plano, tá? Só a imagem como se fosse uma foto, apenas uma foto 2D, que é exatamente o que a gente precisa para aplicar nessa textura, tá? Então eu fiz esse render, gerei esse render, e eu apliquei esse render aqui no nosso canal de cor, tá? Então, se você já viu esse tutorial, então você já sabe o que a gente vai fazer. A gente vai simplesmente aplicar essa textura aqui no plano, tá? A gente vai colocar aqui a projeção
trocar de um VW para frontal, né? Então você já vê que imediatamente a imagem se encaixa aqui na perspectiva do nosso objeto. Aqui fora está meio estranho, mas isso aqui não importa, porque o corte da nossa imagem, na verdade, é esse aqui, tá? Então, o que está aqui para fora não nos interessa. Então, tanto aqui que está estranho quanto aqui, tanto faz, porque o que nos interessa é o que está aqui dentro do quadro, tá? Então, eu já vou aqui no plane também criar aqui um composite tag, né? Como que eu faço isso? Eu clico nele aqui, ou eu venho aqui no tag, Cinema 4D Tags, e coloco aqui composite, né? Ou eu clico com o botão direito, Cinema 4D Tags, composite tag, tá? Então, eu já tenho aqui composite tag, eu coloco aqui composite background, e o que a gente vai ter vai ser aquela situação exatamente daquele outro tutorial, né? A gente vai ter toda o reflexo desse céu aqui, desse fundo aqui, aplicado aqui no nosso objeto. A gente vai ter aqui uma interação com o só que o que aconteceu aqui no meu caso, tá? Ele não está dando certo. Por quê? Porque para mostrar os 180 graus aqui para vocês percebem que o plano aqui ele não está aparecendo. Eu não tenho nenhuma situação de plano, mas eu tenho esse defeito aqui na imagem. Por que esse defeito aqui aconteceu? Porque eu mudei o posicionamento da minha câmera, tá? Então, o que eu precisaria fazer? Simplesmente precisaria renderizar novamente essa imagem aqui de fundo sem a Kombi e sem o plano e aplicar essa textura, e isso iria funcionar, tá? Mas não é essa o que eu quero ensinar para vocês hoje, porque para isso já tem esse outro tutorial, que é muito legal, inclusive eu sugiro que vocês assistirem. Se vocês não assistirem, assistam, cliquem nesse botãozinho aí e assistam. Inclusive porque ele fala de uma outra tag que é muito bacana, que é o Calibration Tag para a câmera, que é para você posicionar a sua câmera direitinho na sua imagem. Mas nesse caso aqui não é o que a gente vai falar. O que eu quero citar aqui é, por exemplo, então eu gostei dessa situação de luz, gostei da sombra, gostei do reflexo da minha forma, gostei de tudo. Só que eu não gostei de fundo, eu não quero esse fundo, eu quero um fundo de estilo, imagem estilo de estúdio, não quero esse fundo aqui de desenho. Então, o que eu precisaria fazer? Em primeiro lugar, eu vou tirar essa tag daqui, porque esse fundo não me interessa, né? Então, dentro desse esse SDL7 aqui, se a gente abrir aqui esse objeto SDL7, a gente vai ver que o plugin criou 3 objetos Sky aqui para a gente, tá? E nesses objetos Sky, elas já estão aplicados o Composite Tag. Então, eu vou selecionar esses 3 Composite Tag e vou clicar nesse botãozinho aqui, que é o Scene by Camera. Ou seja, eu quero que tudo que está acontecendo aqui, esse SDL7 ele está fazendo, projetando sombra, criando reflexo, etc., continue funcionando, só que eu não quero ver ele na câmera. Então eu vou simplesmente clicar aqui no cima da câmera, clico e esse objeto ele vai sumir da minha cena. Mas vai continuar o efeito dele total aqui no nosso... Então vamos só para mostrar isso que eu estou falando, eu vou dar um render aqui rapidamente para a gente ver o resultado disso que eu estou falando para vocês. Então, a gente está vendo aqui que ele está calculando a iluminação global, a gente está vendo aqui já aparecendo a sombra da nossa Kombi, a gente está vendo que a Kombi está apresentando aqui os reflexos, né? Está tudo do jeito que a gente queria, né? Inclusive sumiu aqui o nosso fundo, tá? Mas eu não quero um fundo preto, eu quero um fundo escuro, como eu falei para vocês. Então, eu vou colocar aqui um background object, tá? E eu vou aplicar nesse background object esse material aqui que eu já criei. O que é esse material aqui? Nada mais é do que aquele tradicional gradient, né, circular do branco para esse verdinho aqui, azulzinho, sei lá, desaturado, criando esse gradiente aqui que vai fazer aqui o nosso tradicional fundinho de estilo, tá? Então eu vou aplicar esse material. Então se eu quisesse que esse material aparecesse aqui no meu filme, então a gente já sabe, coloca aqui como plano, como material, coloca aqui projeção frontal e vamos renderizar e essa situação ela já vai estar resolvida. Então, até aí também nada de novo, né? Então, estou fazendo o mesmo tutorial repetido mais uma vez? Não. Por quê? Qual que é a situação, né? Digamos que, além
disse esse fundo e a sombra e blá, eu também quisesse que tivesse, além dessa sombra, que tivesse um reflexo da nossa Kombi aqui no plano onde ela está. Né? Então a gente já vê que essa situação já estaria resolvida. Se fosse só isso aqui, já estaria resolvido e beleza, mas isso a gente já sabia. Então eu tenho aqui um outro material que é exatamente o mesmo material de fundo, né? Com aquele gradientezinho nosso e tal, só que eu tenho agora aqui um canal reflector, tá? E eu coloquei aqui um layer aqui background, tá? Com um fresnelzinho aqui de elétrico, tá? Quem não entende muito desse novo sistema de materiais do sistema 4D, eu recomendo um outro tutorial meu, clica aqui nesse botãozinho e assiste um outro tutorial sobre lixeira automobilística, eu explico todo esse canalzinho aqui em detalhes, tá? Eu explico todos os parâmetros aqui, como você usa, como você faz para mexer. É uma ferramenta muito poderosa e interessante. Vale a pena você dominar para criar materiais muito legais para os seus objetos, tá? Mas nesse caso aqui eu não vou entrar em detalhes. Simplesmente coloquei aqui um reflexo porque é essa situação que eu falei que eu quero para você, que eu quero esse fundo, mas eu quero um reflexo da Kombi. Então é simples, né? Eu vou simplesmente aplicar esse material aqui no meu plano e vou renderizar de novo e vai estar resolvida a questão, né? Poxa, esse cara fica esse tempo todo fora do canal, do Facebook, sem fazer tutorial e vem repetir o tutorial que ele já fez? Parece que sim. Mas, opa, o que está acontecendo aqui nesse render? Eu já estou vendo aqui, ó, que deu problema. Mas eu não mexi nada no meu tag, mas apareceu aqui o contorno de novo. Espera aí, deixa eu confirmar aqui. Está lá, Composite in Background, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é o seguinte, a gente colocou um reflexo, né? E como a gente queria, está aparecendo aqui o reflexo da Kombi. Só que, o que acontece? A gente tem aqui também, não se esqueça, aquele nosso SDL7, aquele céu bonito, azulzão, todo aquele fundo, que também está provocando reflexos aqui na nossa Kombi e também está provocando reflexos no nosso plano, que agora é reflexivo, que ele não era antes. Então, o que está acontecendo aqui? Esse contorno que a gente está vendo, na verdade, é o reflexo do céu do SDL7. Tá? Então, como que eu resolvo isso? De uma forma muito interessante. A gente vai aqui no SDL7 e vamos analisar aqui essas três composites tags e o que elas estão fazendo. Tá? Então a gente vai ver que a primeira composite tag, a gente está vendo aqui que está Seen by Rays e Seen by Reflection. Então, essa composite tag aqui, esse SDL de Sky, ele está criando as reflexões que a gente está vendo na nossa cena. Tá? Vamos ver esse aqui, ó. SDL and Sky. O que é esse aqui? A gente está vendo que ele está Seen by GI, ou seja, está esse objeto Sky aqui está criando a iluminação global da nossa cena, tá? Esse objeto Sky. E a gente tem o terceiro objeto Sky, que também está vendo Seen by Rays, Transparency, e Ambiente Oculto. Né? Então a gente tem, na verdade, esses dois objetos Sky aqui, quando eles estão com Seen by Rays, né, eles estão atuando de alguma forma na reflexão, tá? Principalmente esse aqui. Né? Então, se a gente for analisar aqui a nossa tag, além dessa tag que a gente vai definir, dessa tag, né, tag, é tudo, né, parecido, mas então, a gente tem essa tag aqui, que vai definir a atuação da nossa tag, e a gente tem aqui, ó, essa tagzinha aqui, ó, exclusion. O que é essa tagzinha exclusion? Ou seja, o meu objeto vai ter essa atuação, tá? Vai criar reflexão, etc. e tal, menos nos objetos que eu colocar aqui. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero eliminar o plano. Eu não quero que esse objeto, tá, provoque reflexão no plano. Tá? Então, eu vou agora renderizar novamente e vamos ver o que aconteceu. Então, vamos esperar aqui a minha máquina
está longe de ser um topo de linha, onde eu chego lá, mas ela não é por enquanto. Então, o que a gente vê? A gente vê que sumiu aquela marquinha que estava aqui. Agora, continua o reflexo da Kombi, continua funcionando, tá? Mas o meu céu, ele continua refletindo aqui na minha Kombi, tá? Só que ele não reflete mais no meu plano, tá? Então, eu consegui, simplesmente colocando o meu plano aqui nessa tabzinha aqui, Exclusion, eu eliminei o reflexo provocado por esse objeto Sky no meu plano. E aí eu resolvi a minha situação. Tá? Então isso é um tipo de situação que às vezes você passa e você fica quebrando a cabeça a horas, quando é simplesmente uma questão de você conhecer a Composite Tag, dominar e saber quais são as possibilidades de usar essa tag. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tenham aprendido uma coisa nova. Continuem acompanhando o canal agora vai voltar com toda a atividade. E, inclusive, eu estou montando um curso para o novembro, um curso básico de Cinema 4D que se chama C4D, o ABC do C4D. O ABC do C4D é um curso básico para quem quer aprender e criar uma base sólida do seu conhecimento 3D para saber fazer aquilo que você quer conhecer de ferramentas em profundidade. Tá bom? Então, quem quiser, entra lá no meu site, dá uma olhadinha, se inscreve, manda e-mail, pede informação, assina o canal, não deixe de assinar o canal, clicar o botãozinho para assinar o canal, dá uma curtida, faz comentário, crítica, faz o que você quiser, esse canal aqui é seu, tá bom? Então, estou aqui de volta com o canal Tropical Cyborg e até a próxima.